E aí, meu caro aluno, que tal aí o conteúdo que você acabou de aprender, né? Sobre as grandezas e as unidades de medida, tá certo? Agora vamos fazer uma breve revisão para ter sucesso na sua atividade de sala. Vamos lá, então? Olha só aí a revisão do conteúdo. E o que nós aprendemos, o que nós abordamos para você, meu caro aluno, foi que massa e unidades para expressá-la, isto é, para escrevê-la, né? E nós definimos que a massa de um corpo é uma grandeza, né? Porque grandeza é tudo aquilo que podemos medir, desde que é associada à inércia desse corpo. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior é a dificuldade de colocar este corpo em movimento ou, de uma vez estando em movimento, fazê-la parar. Tá certo? Então, nós estamos aí fazendo uma retrospectiva desses conhecimentos, porque nós vimos as grandezas. Grandeza aqui é massa, tá certo? E as unidades, e aí nós temos o quê? Unidades, nós temos gramas, né? E assim sucessivamente. Quando nós falamos de inércia, inércia é exatamente a propriedade geral da matéria em que o corpo permanece em movimento ou permanece em repouso, desde que nenhuma força atue sobre ele. Moral da história: quanto maior a massa de um corpo que estiver em movimento, consequentemente, mais difícil de fazer parar, quer dizer, de atuar uma força contrária. Isso também, se ele está em repouso, também mais difícil para colocar em movimento, ok? Entendido aí, meu caro aluno? Então, espero que você tenha, nessa parte aí, entendido a nossa revisão, tá? E na sequência, olha só, comparando, né, um ser humano com um cavalo, quem dos dois tem maior massa, né? E aí, consequentemente, aquele que tem maior dificuldade de você imobilizar, de tornar ele estático ou parado, beleza? Na sequência, nós também vimos sobre volume e unidades para expressá-lo. E, com relação a volume e unidade para expressá-lo, nós observamos que ocupar no espaço um lugar é uma característica da matéria que está associada a uma grandeza denominada volume. Em outras palavras, de uma porção de matéria expressa o quanto de espaço ocupado por ela. Quer dizer, quando se fala em volume, nós estamos falando numa extensão, tá certo? No espaço que a matéria ocupa. Uma vez que matéria, o que é matéria mesmo? Tudo aquilo que existe e ocupa um lugar no espaço. Na sequência, vimos as unidades importantes, que são o decímetro cúbico, o litro, o centímetro cúbico, o mililitro e o metro cúbico, tá? Fazendo uma retrospectiva das grandezas e unidades, nós vimos as grandezas de massa, que é tonelada, quilograma, grama e miligrama, né? Cujo símbolo T, K, G, G e MG. E a grandeza de volume tem como unidade metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, litro e mililitro, cujos símbolos metro cúbico. Então, vocês estão vendo aí tudo tranquilamente. Valeu com relação à revisão? Tá bom. Então, diante desse comentário, desejamos a você uma boa atividade de sala, beleza? E lembre-se, raciocine o enunciado de cada questão para que você possa ter sucesso. Boa sorte aí na sua atividade, meu caro aluno. E aí, meu caro aluno, como você só saiu daquela atividade que nós já acabamos de comentar, hein? Você viu lá as grandezas, né, da matéria,
você viu as unidades de matéria e o símbolo. E também, com certeza, você aprendeu nas unidades de conversão. Beleza? Para isso, vamos agora de olho nos comentários de cada atividade, de cada questão da atividade. Vamos lá, gente? Então, olha só. Aqui nós temos a questão de número 1. E na questão de número 1, o enunciado diz o seguinte: uma pessoa vai até o açougue comprar 10 quilos de carne para um churrasco em sua casa. Além da carne, ele compra 6 litros de refrigerante para oferecer aos convidados. Qual das alternativas a seguir possui o valor da quantidade de carne e refrigerante, respectivamente, nas unidades de tonelada e de mililitro? E aí, meu caro aluno, o que você acha? Qual foi a alternativa correta? Será que a alternativa correta? Na letra A, tá bom? A carne, será que corresponde a 1.000 toneladas, 6.000, e o refrigerante 6.000 mililitros? Na letra B, 0,01 tonelada e 0,006 mililitros? Na letra C, 100 toneladas e 600 mililitros? Na letra D, 0,1 tonelada e 0,6 mililitros? Na letra E, 0,01 tonelada e 6.000 mililitros. Você que está aí na escola, meu caro aluno, extremamente dedicado e com atenção nos nossos conteúdos. Qual a alternativa correta para esta questão de número 1? E aí, se você assinalou que a resposta correta foi a letra E, parabéns, meu caro aluno, você está 100% correto. Ah, mas o coleguinha que está do lado aí e tal, aquele coleguinha lá, não conseguiu acertar. E aí? Seria muito bom que você entendesse por que a resposta é a letra E. Por que a quantidade de carne foi 0,01 tonelada e o volume do refrigerante 6.000 ml. Vamos para o comentário mais detalhado dessa questão? Olha só, a resposta foi a letra E. Por quê? Olha só. Porque, com relação à grandeza massa, a unidade é tonelada. Então, sabemos que 1 tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. Porém, como consumiu 10 quilogramas de carne, qual a massa em tonelada? E aí, aquela linda regra de 3, não é isso? Olha só, 1.000 vezes x é igual a 1 vezes 10. Lembrando que x é a icótica que você quer. É aquilo, a variável que você quer, que é em tonelada. Então, tonelada debaixo de tonelada, quilograma debaixo de quilograma. E aí fica 1.000 vezes x igual a 1 vezes 10. X será igual a 10 dividido por 1.000, quer dizer, a quantidade de carne seria de 0,01 tonelada, ok? Transformando-se ou convertendo quilograma em tonelada. Com relação ao refrigerante, vamos para a grandeza de volume, né? A grandeza de volume cuja unidade é litro. Sendo assim, sabemos que 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. Mas o volume de refrigerante consumido foi 6 litros. 6 litros corresponde a quantos mililitros nesse caso? Olha só. Então, eu farei o seguinte. Desta forma, eu farei que 1 vezes x é igual a
6 vezes 1000. E levando diretamente, eu terei que o volume de refrigerante corresponde a 6.000 mililitros, tá certo? Isso transformando litro em mililitro, porque na carne transformamos quilograma em tonelada. Valeu, meu caro aluno, no comentário? Então, partiremos agora para a segunda questão. E nesta segunda questão, temos o seguinte enunciado. Quantos litros de água cabem em uma caixa d'água com capacidade para 2,5 metros cúbicos? Aqui nós estamos trabalhando a grandeza de volume, tá bom? Porém, o que nós temos é que a caixa d'água tem capacidade para 2,5 metros cúbicos. E esses 2,5 metros cúbicos, quantos litros correspondem? Valeu? Então, será que é a letra A, onde esses 2,5 metros cúbicos correspondem a 20,5 litros? Letra B, 2.005 litros. Letra C, 2.500 litros. Letra D, 0,0025 litros. Ou letra E, 0,025 litros. Meu caro aluno, você que está de olho nos nossos conteúdos, é que em relação a esta questão, que alternativa você assinalou? Então, fique de olho, porque se você assinalou a letra C, está corretíssimo. Tá joia? Pois nós estamos fazendo uma conversão de unidade, ok? De metro cúbico para litro, cuja grandeza é volume. Beleza? Então agora vamos para o comentário para você entender a resolução e a resposta correta. Por que ficou em 2.500 litros? Meu caro aluno, com relação à grandeza de volume, olha só, nós sabemos que cada metro cúbico, ele corresponde a um volume de 1.000 litros. Mas se a sua caixa d'água tinha capacidade para 2,5 metros cúbicos, consequentemente, o volume em litros seria X. E para calcular o X, o que eu faço? Multiplico 2,5 vezes 1.000 e divido por 1. Sendo assim, obtivemos um volume em litro correspondente a 2.500. Ok, meu caro aluno? Então, nessa questão, nós abordamos a grandeza denominada volume, onde convertemos metro cúbico em litro. Então, não esqueça que eu falo sempre para vocês, olha, unidade debaixo de unidade. Então, para montar a regra de 3, eu coloquei metro cúbico debaixo de metro cúbico, litro debaixo de litro. Então, você lê o enunciado, interpreta o que o enunciado oferece e monta a sua regra de 3. Você montar uma regra de 3 invertida para um enunciado dessa dimensão, você vai errar o cálculo. E aí, não fica legal. Valeu a pena, então, o comentário, meu caro aluno? Que bacana! Então, diante disso, vamos agora revisar um pouquinho sobre a famosa questão do Enem. E aqui foi no Enem de 2020, onde uma questão tem o seguinte enunciado, hein? Olha o seguinte enunciado. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas,
tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. Então, você vê aí as dimensões, seriam os planos X, Y e Z, ou seja, você está trabalhando no comprimento, largura, altura e etc. Isso aí do ponto de vista matemático de geometria, não é mesmo? Sendo assim, dando continuidade, a escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. E um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura, tá bom? Então, vocês viram sobre a notação científica e lembrando que a miniatura do carro, ele tem o quê? 100 micrômetros de comprimento. Para isso, através da notação científica, qual seria a resposta correta para esta questão? Seria a letra A, onde nós temos 1 vezes 10 a menos 1. A letra B, 1 vezes 10 a menos 3. A letra C, 1 vezes 10 a menos 4. A letra D, 1 vezes 10 a menos 5. Ou a letra D é 1 vezes 10 a menos 6. E aí, meu caro aluno, que resposta você tem? Qual alternativa você escolheu como resposta certa desta questão do Enem? E aí, fique sabendo que, se você escolheu a letra C, você está completamente correto. Vamos lá, então? Olha só, meu caro aluno, o que acontece? É que um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Ou seja, nós temos aí 1 sobre 1 milhão, quer dizer, 1 vezes 10 a menos 6, tá bom? No entanto, a questão deseja saber a notação do comprimento de 100 micrômetros. E os 100 micrômetros corresponde aqui, 100, 10 elevado à segunda, tá certo? 10 elevado à segunda potência. Diante disso, nós fazemos o seguinte, 10 elevado à segunda, vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6. Moral da história, mantém-se a mesma base que é 10 e subtrai-se os expoentes. Então, com certeza, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 6 mais 2. E teremos como resposta correta 1 vezes 10 a menos 4, conforme contempla a resposta da letra C. Ok, meu caro aluno? Então, que bacana. Olha só esta revisão com estes comentários a respeito da resolução de cada questão dessa alternativa. Você chegou no final feliz. Por quê? Porque nós trabalhamos nessa aula com grandezas de unidade, massa, volume, ok? Trabalhamos também com as unidades, fazendo as devidas conversões, né? Onde tem tonelada, convertendo para quilograma, para grama e vice-versa. E com relação à grandeza, volume, nós fizemos as conversões de unidades, de metro cúbico para litro, litro para mililitro e assim sucessivamente, ok? Obrigado pela participação de vocês, mas fique ligado porque teremos mais aula pela frente, ok?